Bom, gente, então, nesse caso, a gente vai chamar de combinação. Olha aqui na tela como é que a gente vai usar da notação. Isso é uma combinação desses 5 elementos organizados de 2 em 2. É, portanto, uma combinação de 5, 2 a 2. É assim que a gente lê. Combinação de 5, 2 a 2. Quando foi arranjo, a gente chamou de arranjo de 5, 2 a 2. Foi isso? Tanto na combinação quanto no arranjo, vocês podem encontrar o valor de cima ao lado, assim, ó, depois da vírgula. Tanto faz estar aqui em cima como ao lado, tanto na combinação quanto no arranjo. Tá certo? Isso é a notação que a gente usa para o arranjo e aqui para a combinação. Mas o essencial, gente, está nisso. Você entender que o fato de não haver importância na ordem vai exigir uma correção. A lista que as associações fazem, não é? Ela vem com um defeito quando não importa a ordem, porque ela conta A e B e conta B e A. Entenderam? É como se eu estivesse fazendo, sei lá, uma vitamina. Você acha que se na hora de fazer uma vitamina eu colocar a banana, o leite e o açúcar, ou botar o açúcar, o leite e a banana, depois que bater os dois, vai ter diferença na vitamina? Claro que não. Não é verdade? Nessa ideia de fazer uma vitamina, a ordem dos elementos não importa. Percebeu? Agora imagine que eu estou pensando em placas de automóveis. Você acha que a placa KWY 0123 e KYW 0123 é a mesma placa? Não. Agora muda. Percebeu? É esse o teste que vocês têm que fazer. Quando vocês perceberem qual é o objeto de contagem, façam um teste. Se eu trocar a posição dos elementos, eu mudo o objeto de contagem? Se a resposta for sim, muda. Ali tem ordem. Ali é um arranjo. Percebeu? E se a resposta for não, não muda, não tem ordem, ali é uma combinação. Ok? Beleza? Vamos em frente? Muito bem. Você agora já sabe que a grande divisão dos agrupamentos está em arranjos e combinações. Ok? Tá, mas a gente tem alguns tipos de arranjos e alguns tipos de combinações. Vamos estudar cada um deles agora, tá certo? O primeiro deles é o arranjo simples. Na verdade, eu já peguei carona e já dei um exemplo dele há pouco, não é? Quando eu falei para vocês lá o exemplo da formação lá dos números. Mas vamos agora mais organizadamente passar um por um os tipos de agrupamentos. Muito bem, arranjo simples. Vamos lá. Olha um exemplo. Outro, né? Claro. 6 atletas disputam uma corrida. De quantas maneiras poderá ser formada a classificação dos 3 primeiros colocados? Sempre seguindo esse passo a passo. Qual é o conjunto que você tem aí à disposição? O seu estoque, digamos. Bom, eu vejo um conjunto de atletas. É ou não é? Eu vejo aqui um conjunto de atletas. 6 atletas. Não é? E o que é que ele quer contar? Ele quer contar, procure o quantas ou quantos? Maneiras. Agora, maneiras de quê? De classificar. Não é? Ele quer contar a classificação desses 6 atletas. Então, eu vejo um conjunto de atletas, vamos imaginar A, B, C, D, E e F, e eu quero contar maneiras deles se classificarem. Beleza? Então, eu vou ter que escolher 3 atletas, não é? Porque ele quer os 3 primeiros colocados. Opa! Ele quer os 3 primeiros colocados. Tá vendo? Então, eu vou ter que escolher 3 atletas. Confere. 1, 2,
3. Agora vamos raciocinar. Quando você forma uma classificação, raciocine comigo aí, ó. Vamos imaginar o atleta A em primeiro lugar, B em segundo e C em terceiro. Isso é uma maneira de classificá-los, não é? Troque a posição dos atletas. Imagine C em primeiro, A em segundo e B em terceiro. Veja que eu não mudei os atletas, eu só mudei a posição deles. Percebe? A pergunta é, mudou a classificação? Claro que mudou. Uma coisa é A em primeiro, outra coisa é C em primeiro. Percebeu? Então, nesse caso, há ou não há ordem? Há ordem. Então, nesse caso, há arranjo. Eu até brinco com os alunos, para eles gravarem assim, ó. Se há ordem, há arranjo. Tá vendo? Se há ordem, há arranjo. E se for arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. O que sair daqui já é a resposta. Quantas opções de atletas eu tenho para aqui para o primeiro lugar? 6. Muito bem. Escolhi aí determinado atleta, sei lá, para ser o primeiro. Quantos atletas restam agora para ser o segundo? 5. Escolhi aí alguém, sei lá. Quantos restam agora para o terceiro? 4. É óbvio que o atleta que apareceu já no primeiro lugar ou no segundo, ele não vai poder aparecer de novo noutra classificação, não é? Então, temos aqui, multiplicando, 120 maneiras. Está vendo? Daí vai direto para o gabarito. São 120 maneiras de classificar os 3 primeiros colocados. Foi o que a gente calculou. Um arranjo simples de 6 atletas, 2 a 2. Pronto. Foi isso que a gente calculou. Um arranjo de 6, 2 a 2. Então, sempre lembrando isso. Ó. Toda vez que você perceber que é um arranjo, diagnosticou o caso lá como sendo um arranjo, o resultado dos tracinhos já vai dar a resposta da questão. Não precisa corrigir. A correção a gente vai fazer daqui a pouco, quando chegar na combinação. Tá certo? Vamos lá. Outro caso. Agora, o arranjo vai permitir a repetição dos elementos. Veja um exemplo. Quantas senhas de 3 dígitos podem ser formadas usando-se apenas os algarismos pares? Primeiro passo. Qual é o conjunto que se oferece aí nessa questão? Eu vejo um conjunto de algarismos pares. E eu quero contar o quê? Senhas de 3 dígitos. Muito bem. Então, eu vou imaginar o conjunto dos algarismos pares e vou formar senhas. Eu tenho ali o meu conjunto de algarismos, apenas os pares, e os algarismos pares só são esses, 0, 2, 4, 6 e 8, algarismos, viu? Algarismo. Vai pensar, ei, Jairo, 10 não é par, não, 10 é par, mas 10 não é um algarismo, 10 é um número par. Percebeu? Algarismos pares só tem esses 5, 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu quero formar senhas. Senhas de 3 dígitos. Bom, se eu quero formar uma senha de 3 dígitos, eu terei que escolher 3 dígitos. Então, combinamos que seria um tracinho para cada escolha. Ok? Um tracinho para cada escolha. Muito bem. Quantas opções de algarismos eu tenho para começar a senha? Eu tenho 5 opções. Ou eu começo a senha pelo 0, ou pelo 2, ou pelo 4, ou pelo 6, ou pelo 8. Tenho, portanto, 5 opções. Ok? Digamos que eu escolhi começar pelo 2. Tá. Veja, em nenhum momento ele falou que os dígitos da senha deveriam ser distintos. Ele disse que a senha deve ter 3 dígitos. Então, digamos que eu tenha escolhido o 2, eu posso novamente, se assim eu quiser,
escolher o 2. Percebe? Então, eu tenho 5 opções de novo. E 5 de novo. Eu posso escolher qualquer um dos 5 o tempo inteiro. Porque aqui, quem já foi usado não perde a condição de ser usado novamente. Percebeu? Já que ele não falou que os dígitos devem ser distintos. Então, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. Mas faça o teste da ordem. Essa conta dá 125. Vamos ver se para aqui ou se precisa de uma correção dividindo. Vamos fazer o teste. O que é que você está contando? Você está contando senhas, não é? Então, vamos imaginar que você... Aí, gente, é bom que você faça o teste mesmo. Eu sempre sugiro que você faça uma simulação. Uma coisa mesmo, você vai pensar, vai imaginar aí, ó. Vamos imaginar que a sua senha foi 284, ok? 284. Troque a posição dos algarismos. Não mude os algarismos, não. Mude apenas as suas posições. Não bote o 0 nem o 6 aí, não. Use os mesmos algarismos, só mudando a posição. Pense aí no 4, no 2 e 8. Pronto. Essa senha é a mesma senha que essa? Claro que não. Se sua senha for 284 e você botar 428, o que é que vai aparecer lá? Senha incorreta. Tá vendo? Então, se você mudou a ordem e o objeto mudou, é porque esse agrupamento é ordenado. E se ele é ordenado, ele é um arranjo. Percebeu? E aí o que acontece? Esse resultado já está pronto para ir para o gabarito. Não precisa de nenhuma correção. O que foi que você calculou aqui? Um arranjo com repetição. Um arranjo com repetição. A gente vai usar esse R aí do lado do A, né, formando AR de arranjo com repetição, para indicar que agora a gente pode repetir os elementos. Arranjamos quantos? 5. De quantos em quantos? 3 a 3. Não é? 3 a 3. Está vendo? Arranjo com repetição de 5, 3 a 3. Percebeu? Qual foi a única diferença desse exemplo para o outro exemplo? No outro exemplo, cada escolha que você fazia, você esgotava aquele elemento que era eliminado do estoque. Percebeu? Por isso ficou 5, 4, aliás, ficou 6 atletas, né? Depois 5, depois 4. Como agora a gente pode repetir, ficou 5, 5, 5 o tempo todo. A única diferença. Mas o fato é que ambos os exemplos eram de arranjos. Em todos dois, eu me arranjei com os tracinhos e não precisei fazer correção alguma no final. Beleza? Vamos em frente? Terceiro tipo de agrupamento. Vai se chamar permutação simples. Daqui a pouco você vai entender o nome. Mas vamos continuar com essa mesma lógica. Faz o teste para ver se é arranjo ou combinação. Se for arranjo, tracinho e acabou-se. Se for combinação, a gente vai ter que fazer uma correção depois. Ok? Vamos ver qual é o exemplo para ilustrar isso aí. De quantas maneiras 5 pessoas podem se organizar numa fila? De quantas maneiras 5 pessoas podem se organizar numa fila? Vamos lá. Você visualiza aí um conjunto de quê? Isso, de pessoas. Muito bem. E o que é que você quer contar? Filas. Muito bem. Você tem um conjunto de pessoas e quer contar as maneiras que elas têm para se organizarem numa fila. Ou de uma maneira menos formal, você quer ver quantas filas você consegue formar com aquelas 5 pessoas. Sim ou não? Muito bem. Eu vou fazer logo o teste da ordem. Você acha que se colocar A, B, C, D e E, isso é uma fila, e você pegar A, que está no primeiro da fila, e botar para o fim da fila, trocando de posição com E, a maneira de organizar a fila se alterou?
Claro que se alterou. Imagine, você estava em primeiro lugar na fila, foi para quinto. E que estava lá atrás veio para o primeiro. Isso tem ou não tem importância? Claro que tem. Há ou não há ordem nesse contexto? Há. E se há ordem, há arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Vou ter que escolher quantos? 5. Vou ter que escolher 5 para formar a fila. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quantas opções eu tenho para o primeiro lugar da fila? Tenho 5 opções. É claro que uma pessoa que está no primeiro lugar da fila não vai poder aparecer de novo na fila, não é? Se eu escolhi D, sei lá, para começar a fila, agora eu só tenho 4 possibilidades. E aí, quando eu escolhi o outro, eu só tenho agora 3. 3 opções. Escolhi, agora só tem 2. Escolhi, agora só tem 1. Percebeu? E assim você tem 120 maneiras de organizar essa fila. Como isso foi um arranjo, a resposta está pronta e vai daí para o gabarito. 120 maneiras. Ok? Bom, aí você pode estar perguntando, ei Jairo, se foi um arranjo simples, né? Por que é que o nome aqui está permutação simples? Sabe por quê? Porque esse arranjo envolveu todos os elementos. Todos os elementos foram obrigatoriamente usados na formação da fila. Lembra do outro exemplo de arranjo? Eram 6 atletas para formar o pódio, a classificação, não foi? Por acaso você usou todos no pódio? Não. Você pôde usar qualquer um, mas você só pegou 3 dos 6. É ou não é? Então é um arranjo simples. Beleza. E aqui que eu tenho 5 pessoas para formar a fila de 5 pessoas. Aqui você obrigatoriamente vai usar todo mundo. Continua sendo um arranjo simples, mas ele é especificamente uma permutação simples. Por quê? Porque o único trabalho que a gente tem aqui é permutar os elementos. Vou usar uma expressão que talvez lhe ajude. A gente vai só embaralhar as pessoas. Todas irão. Diferente do pódio. Você acha que todos 6 vão mesmo para o pódio? Não, só vão 3. Você tem que escolher alguns e ordená-los. Aqui é só ordená-los, porque todos irão para a fila. Então, o que é uma permutação? É um arranjo que usa todos os elementos. Deixa de ser arranjo por causa disso? Não. É um caso particular de arranjo. Não é? Você que nasceu em Recife, você deixa de ser pernambucano porque você é recifense? Não. Você é pernambucano, agora você é especificamente recifense. Aquilo é um arranjo, agora especificamente uma permutação simples. Ok? E um detalhe que eu quero que você perceba nas permutações. Ó, vem comigo aqui na tela. Entendam que, pelo fato de na permutação a gente usar todo mundo, esse cálculo tracinho na permutação sempre vai acabar em 1. É ou não é? Porque olha para aqui, ó. Vê. Você vai ter que escolher mais cedo ou mais tarde todo mundo aqui, não vai? Escolheu um, escolheu. Vai chegar um momento que só vai ter um para você escolher. É ou não é? Então, todo o cálculo de permutação vai começar com 5, claro, com 5, porque aqui são 5, né? Vai começar com uma quantidade plena e vai terminar em 1. Lembra o caso dos atletas? Só tem 3 vagas no pódio. É ouro, prata e bronze. É primeiro, segundo e terceiro que ele pediu. Não foi? O que é que a gente fez? 1 dos 6, 1 dos 5, 1 dos 4 e acabou, meu velho. Está completa a classificação. E os outros 3, Jário? Senta e chora. Não foram escolhidos para o pódio. Percebeu? Agora, se eu pego aqui para formar uma fila,
fiquem tranquilos, vocês aqui no conjunto. Vai chegar seu dia, vai chegar a sua hora. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser escolhido. Então, qual é a lição que sai daí? Quando o arranjo simples, ele é simplesmente um arranjo, ele não é permutação, essa conta não vai até 1. Ela vai parar na quantidade de elementos que você escolheu, que no caso eram 3. Mas quando o agrupamento, o arranjo, for uma permutação, esse cálculo vai sempre acabar em 1. E é aqui onde eu quero chegar. Ó. Esse cálculo, gente, que começa de um número, no caso aqui, o 5, e vai multiplicando pelo antecessor, pelo antecessor, pelo antecessor, até chegar em 1, lembra, tem um nome. Que operação é essa? Isso, fatorial. Fatorial. Essa é a grande lição. Toda permutação vai até 1. Então, toda permutação é calculada por um fatorial. De quantas maneiras você pode permutar os 5 caras lá na fila? 5 fatorial. Imagine que eu tivesse 8 pessoas para organizar numa fila, 8 fatorial. Porque eu teria 8 opções para o primeiro, 7 para o segundo, 6 para o terceiro, 5, 4, 3, 2, 1. Entenderam? Toda conta de permutar os elementos é feita por um fatorial. Agora, deixa de ser um arranjo por causa disso? Não, porque toda permutação simples é um arranjo simples. Mas nem todo arranjo simples é uma permutação simples. Lembre do caso do pódio. Ok? Entenderam? Então, ó, daqui para frente, quando eu falar em permutar os elementos, você lembre do fatorial. Olha qual foi a conta que a gente fez aqui. Ó. Você poderia perfeitamente e corretamente, não está errado não, dizer que isso é um arranjo simples de 5, 5 a 5. Afinal, isso é um arranjo simples de quantos elementos? 5. E você está escolhendo quantos? 5. Então, de 5, 5 a 5. Isso está absolutamente correto. Mas não se diz assim. Não se usa assim. Veja como é que a gente expressa isso aí. Permutação de 5. Você só está permutando os 5 elementos. Então, você fala arranjo de 5, 5 a 5, ou então permutação de 5. Só não diga permutação de 5, 5 a 5, que aí é redundância. Né? Porque se é permutação de 5, só pode ser 5 a 5. Percebeu? E claro, você vai escolher essa forma que está aí na sua tela, que é mais usual, é a que você vai mais ver em provas. Permutação de 5. Como é que se calcula? 5 fatorial. Permutação de 9. Como é que se calcula? 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, até chegar em 1. Entendeu? Como é que se calcula a permutação de 20 elementos? 20 fatorial. E assim por diante. Ok? Bom, percebeu que até aqui todos os exemplos foram de arranjos, até aqui, em nenhum momento a gente precisou corrigir absolutamente nenhum cálculo dos tracinhos, porque todos os exemplos eram ordenados, portanto eram todos arranjos. E eu disse que quando for arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. O que der na conta, acabou-se. Vai direto para o gabarito. Ok? Mas vamos para o próximo exemplo, para você ver o que vai acontecer. Justamente o caso da combinação simples. Observe o exemplo. Uma equipe de 10 alunos precisa eleger 3 deles para representantes. De quantas maneiras poderão fazer a escolha do trio? Não vou mudar nada o cálculo, a maneira de pensar. Qual é o conjunto que você vê aí nessa questão? Você vê um conjunto de quê? De algarismos, de letras, você vê o quê? Um conjunto de, alunos. Você tem um conjunto de alunos, não é isso? Muito bem. E você quer contar o quê? Bom, você quer contar maneiras, mas de quê? De escolher um trio. Então, eu posso, de uma forma mais simplificada,
dizer que eu tenho aí um conjunto com 10 alunos, vamos chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e eu quero contar trios. Quantos trios eu posso eleger? Não é? A, B e C, F, G e A, G, H e I, F e J, B, D e G. Quantos? Quantos trios dá para a gente formar? Vamos raciocinar. Se eu quero formar trios, eu preciso escolher 3. Não é isso? Não tenha dúvida. Então, eu já vou ter que colocar aqui os meus 3 tracinhos para escolher os 3. Beleza? Muito bem. Eu tenho 10 opções para começar, sim ou não? Qualquer um desses 10. Obviamente que se eu escolhi, sei lá, Diogo, eu não posso escolher de novo Diogo para o trio. Não tem sentido isso, não é? Então, isso cai para 9 e depois cai para 8. E eu teria aqui 720 trios. Agora é que é o ponto. Preste bem atenção nisso. Imagine que o trio formado foi A, B e C. Lembra da banana, do leite e do açúcar? Então, A, B e C, esse é o trio. Naquela árvore da contagem que a gente fazia no início da aula, você vai ter A, depois B, depois C. Em algum momento você vai ter A, depois C, depois B. E vai ter B, A, C. E B, C, A. Vai ter primeiro C, depois A, depois B. Vai ter C, B, A. E eu pergunto, a ordem da escolha vai mudar o trio? Se o trio for Ana, Bia e Carlos, ou Carlos, Bia e Ana, ou Bia, Carlos e Ana, ou Carlos, Ana e Bia, isso muda o trio? Claro que não. Então aqui há ou não há ordem? Não. Olha como eu faço para a galera gravar. Ó. A ordem não. Combinação. No final vai ter uma correção. Percebeu? Agora, nos outros casos, até então, havia a ordem A. Arranjo. Aqui a ordem não. Combinação. Percebeu? Então, aquele 720 não é a resposta. Sabe por quê? Porque ali dentro do 720 está contado ABC como um trio. Mas está contado também ACB como um trio. BAC, BCA, CAB e CBA. 6 grupos que representam o mesmo trio. Está contado 6 vezes naquela conta do 720. Então, esse grupo ABC, ele está contado 6 vezes. Ele e qualquer outro. Se eu pegar o grupo, sei lá, FGH, ele está lá como FGH, FHG, GFH, GHF, HFG e HGF. 6 vezes. Cada grupo, de fato, que de lá pode ser formado, está contado naquela lista 6 vezes. Então, é claro que esse valor de 720 está sextuplicado. O valor correto está vezes 6 para dar os 720. Não tem isso tudo. Percebeu? E aí o que é que a gente faz? Divide por 6. Acompanhe. Divide por 6. Porque cada trio aqui está contado 6 vezes. Essa é a correção que existe na combinação. Sempre uma divisão. Porque aqui não há ordem. Percebeu? E a resposta vai ser 120. Agora, por que 6? Como eu encontro esses 6? De onde vem? Será que eu tenho que fazer todas as opções para chegar nesses 6? Não. Tem um jeito que você vai calcular esses 6 rapidamente e não vai precisar listar todas essas possibilidades. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou lhe mostrar.